Olá, hoje quarta-feira, dia 24 de fevereiro de 2016, no ar o Jornal do Sul de Minas, ao vivo pela manhã. À noite tem as reapresentações. E é sempre um motivo de grande satisfação ter a sua audiência, a sua companhia com a gente aqui na TV Poços. O nosso entrevistado de hoje é o ex-prefeito, Dr. Sebastião Navarro. Tudo bem? Tudo bem, bom Navarro, dia. Alegria estar aqui com vocês novamente. Satisfação toda nossa recebê-lo aqui novamente. Conhece um tanto aqui de Poços de Caldas, né? Conhece bem a cidade. E, sem dúvida nenhuma, pode trazer aí bons comentários para nós. Grato pela sua vinda. Eu sou sempre muito prestigiado por você, que hoje eu não exerço cargo público, não tenho função nenhuma, e venho aqui como cidadão. Pois é, mas isso que é importante, né? A gente saber a opinião das pessoas, né? Sem dúvida. Carlos Camargo também colabora nesta edição, trazendo sua inteligente colaboração. Tudo bem, Carlos? Obrigado, Zambrano. Obrigado aos telespectadores aí sempre pela audiência amiga. Bom dia a todos, a quem nos assiste à noite. O nosso boa noite e bom dia, doutor Sebastião Navarro. É um prazer tê-lo conosco aqui e vamos mais uma frutífera entrevista, se Deus quiser. É isso aí. Quero começar falando a respeito de um tema, limpeza pública. O senhor conhece bem esse tema, né? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que na sua administração, inclusive, foi feita, na época, a primeira terceirização com a então Embralixo, né? Foi uma experiência que nós fizemos. É o Rápido Campinas, né? É o grupo do Rápido Campinas. Eu precisava era aumentar a capacidade de recolhimento de lixo na cidade, com o crescimento da cidade. Ao invés de aumentar pela prefeitura, para ter parâmetro, eu entendi, depois de discutir muito com o meu pessoal técnico lá, de fazer uma divisão, por uma parte terceirizada e a parte da prefeitura. Que a minha briga era com o pessoal nosso da prefeitura, que o caminhão ficava funcionando, o motorista parado atrás da direção, enquanto o pessoal nosso fazia reciclagem lá atrás. Eu proibia deles fazer reciclagem, mas não adiantava, não obedecia. E você tem um limite de ser duro, às vezes, e radical nas coisas, né? Mas não funcionava, porque o caminhão ficava parado, eles separando papelão, latinha, né? E quando nós pusemos como parâmetro a Embralixo, né? Embralixo? Isso. Eu me lembro bem que enquanto o caminhão nosso ia uma vez ao lixão, os deles ia duas, que rendia mais, né? E nós contratamos naquela época numa licitação que foi um preço bastante mais baixo até que a prefeitura com o serviço próprio estava custando para nós. Eu lembro na época foi 16 mil com equipe, era o caminhão, o pessoal, tudo, né? 16 mil por mês? 16 mil por mês. Que diferença, hein? Naquela época, né? Doutor Sebastião... Eu criei até um problema com um colega nosso que ele contratou sem licitação por 39 naquela época e aqui saiu na licitação por 16. Doutor Sebastião, pulando para o... 29, não 39, 29 ele contratou. Mas isso não isentava as pessoas de fazer a varrição de rua, os próprios servidores públicos municipais? Não, esse pessoal não. Varrição de rua era outra equipe, era a equipe da limpeza aí de... Jardins, parques... Certo, isso era outro grupo. Não, o caminhão era só os coletadores e o caminhão, só para recolher os lixos na rua e tinha um itinerário que ele tinha que cumprir e manter aquilo. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor agora, mais de política nacional, depois eu retornaria ao município. O senhor tem uma carreira política... de um currículo político dos melhores que nós temos de todos os políticos de Minas Gerais. Obrigado. Eu posso citar que... É longa, né? O senhor começou como deputado federal por 2 mandatos, não é isso? Dois mandatos. Então o senhor já começou na política por cima, né? Terceiro eu perdi, né? Terceiro eu perdi. Exato. Foi a da Constituinte. Então, quando alguns políticos procuram fazer uma carreira política, às vezes de vereador, deputado estadual, para depois deputado federal, o senhor já começou por 2 legislaturas como deputado federal. E seria terceira, como o senhor disse aí, que não obteve êxito, né? Mas 2 o senhor teve e o senhor depois teve 3 mandatos, né? Como deputado estadual. Teve o fim de ser prefeito. Mas, se falando de deputado estadual... Depois que eu fui estadual. O senhor foi 3 vezes. 3 vezes deputado estadual. E 2 vezes prefeito de Poços de Caldas. Então, é um currículo
política, uma vida política expressiva, muito expressiva. E na época do que o senhor estava em Brasília, o senhor era deputado pela Arena, né? Pela Arena, depois PDS. O senhor foi PDS, depois PFL. PFL e agora o DEM. Nunca mudei de partido, mas sempre o partido foi mudando de nome. A sigla que foi mudando, mas o senhor sempre permaneceu nessa mesma linha. Né? A legenda foi se adaptando e o Navarro continuando. Foi fiel desde o início. E nisso tudo, o senhor, nesse período todo, nós tivemos aí grandes modificações na política nacional, inclusive na época da chamada Revolução de 64, que eu particularmente prefiro chamá-la de Contra-Revolução de 64, porque a revolução seria a mesma que os comunistas queriam implantar no Brasil. E se assim tivesse acontecido, hoje nós não estaríamos aqui democraticamente conversando, fazendo perguntas, elogiando, criticando, né? Estaríamos no paredão, né? A não ser que estivéssemos entrevistando algum político deles e numa TV estatal, né? Então, essa democracia, graças a Deus, então nós estamos aí podendo usufruí-la. E o senhor vivenciou todos esses períodos aí da política nacional, presenciou e como eu disse, né, como deputado federal, deputado estadual, prefeito de Poços de Caldas. E nós estamos passando atualmente um período negro na história política brasileira e eu acredito que seja o período mais conturbado no sentido da política, da ética da política, da moral na política e da era da democrática, política. né? Da era democrática, e aliás, nem na era que dizem que não foi democrática, 63, não aconteceu isso, né? 63 foi um período difícil também. Foi mas um período muito difícil. Não acredito que tenha sido, né? Aí o senhor que vivenciou essa época poderá nos esclarecer que a ética, a moralidade, o desgoverno, o descaso com o dinheiro público nunca foi tão gritante, tão alarmante, tão horripilante como hoje. Então, a minha pergunta se baseia no como que o senhor vê, né, baseado nessa experiência toda que o senhor tem, como o senhor vê o atual quadro político nacional? Olha, eu te respondo com a afirmação do Churchill. O Churchill falou: a democracia é um péssimo sistema de governo, porque a alternância de governo é um desastre. Os projetos mudam, né? E às vezes você está na ilusão de eleger alguém que te represente, que um libertador. Representa o libertador, e se engana, né? A democracia, ela é carregada de vícios perniciosos, mas infelizmente todos os outros regimes são piores que ela, então nós temos que ficar... menos pior. O menos pior é a democracia, nós temos que ficar com a democracia. O Churchill que falou isso, não sou eu, porque de fato às vezes a descontinuidade administrativa, né, redunda num desperdício enorme de governo. Às vezes o populismo, que é o que nós estamos vivendo nesses últimos tempos aí, né, desses últimos 12 anos aí de governo petista, né, que estabeleceram não um projeto de governo, de crescimento para o país, de desenvolvimento para o país, mas de se permanecer no poder ad eterno, né, e redundou nisso tudo que nós estamos vivendo, né? Nós estamos... Uma coisa interessante dentro dessa análise que você faz. E quando veio a Revolução de 64, o Exército, as Forças Armadas, tinham moral para intervir. E eles ficaram tanto tempo... Se eles tivessem intervido no governo naquela época para restabelecer a ordem e entregado de novo para o governo civil, restabelecendo a democracia, como o Castelo Branco sonhou em fazer, que queria, né? Se não tivesse caçado Juscelino tivesse voltado em 65, que era imbatível em 65, né? O Exército estaria com moral de novo. Mas esse cara resolveu ficar 21 anos, né, tutelando essa nação, que eles perderam a condição moral de intervenção. Por isso, em 64, a coisa não chegou do descalabro que chegou agora, mas estava no caminho. Eu me lembro bem, eu vivi aquela época, né? Vivi de perto.
já é falecido, morreu aqui no Trevo de Boteiros, o Benedito Thiaguinho, que é primo do meu pai, sitiante de Boteiros, mas chefe do PTB, e o Camilo Nogueira da Gama, que era senador do PTB na época, casou um filho com a filha do hoteleiro lá de Boteiros, né? E o hoteleiro foi diretor dos Correios e o Benedito Thiaguinho foi chefe do Tesouro Nacional em Minas Gerais, em 63. Né? Boteiros teve que fazer um campo de pouso que ele vinha de avião ver o sítio dele todo final de semana. Né? Ele saiu de sitiante de Boteiros para chefe do Tesouro Nacional em Minas Gerais. Há uma inversão de valores, uma coisa, um despropósito. Né? Aí vem aqueles grupos dos 11, do Brizola. Nós vivemos em 63, um período, né, que você estava falando aí que, se não tiver, que era contra a Revolução, a coisa estava muito feia em 63. Verdade. O Exército interviu. Interviu, restabeleceu a ordem, mas resolveu ficar. Ficou 21 anos, desmoralizou-se. Né? Se não tivesse havido 21 anos de governo militar, eu acho que, na situação que o Brasil está hoje, o Exército, que sempre teve uma tradição de responsabilidade patriótica, teria intervido, mas hoje eles não têm condição de fazer isso. Então nós estamos vivendo um período aí que nós mesmos, a sociedade civil, é que tem que dar jeito. Hoje está todo mundo reclamando, até eu vi petista na internet, na rede social, ex-petista aí, conclamando o povo para ir para a rua no dia 13 de março agora, né? 13 de março todo na rua, né? Se você não for para a rua, ela não sai. É verdade. Agora, o senhor falou durante essa resposta anterior aí a respeito do Brizola, né? Eu nem vivo estava nessa época de 60 e poucos, mas... Não tinha nascido ainda, né? Pois é, mas ele teria sido o fio inicial dessa história brasileira de luta pela esquerda, de acesso ao poder de membros da esquerda, do comunismo? Não, assim. O Brizola? Não, porque eu sei que historicamente não, mas vamos dizer assim... Nós tivemos em 35 a intentona comunista. Aqui, sim, mas após o restabelecimento, ou pelo menos na prévia do que viria a ser a democracia, de 47. Porque ele era um político, ele foi um político de expressão no Brasil inteiro. Né? Muito. Após ter voltado do Uruguai, ele teve no Rio de Janeiro em alguns mandatos, né? No Rio Grande do Sul. Foi governador. Exatamente. Em 64 ele era governador do Rio Grande do Sul. Eu lembro que teve até uma depois da anistia ele foi governador do Rio. Teve até uma fala do Figueiredo, né, que disse que se vocês querem que eu libere a criação do PT, eu crio, e parece que na época o Brizola estava inserido nesse contexto também, né? Apoiando. Isso não me lembro, não. A intervenção militar, os 21 anos de intervenção militar, matou praticamente o surgimento de lideranças políticas. As lideranças políticas surgiam na escola, nas universidades, né? Exato. E nós vivemos um período que eu acho que a última geração que teve liberdade de se expressar politicamente e de surgir liderança foi a minha, né? Que eu me formei em 60, depois 61, aí que é todo. Depois não surgiu mais liderança. O fato é que quando houve... Ficou daquele jeito mesmo. Quando houve a redemocratização do país, né? Quais as lideranças que apareceram? As de antes de 64. Tancredo, Brizola, Arraes, né? Os que foram... Prestes, né? O próprio Luiz Carlos Prestes, né? Os que existiam antes de 64, que eram as lideranças políticas que surgiram no Brasil, que apareceram com expressão na redemocratização. Voltando agora nós fizemos uma viagem para a política nacional. Tempo, né? Vamos voltando aqui à parte de Poços de Caldas. Esfriaram-se os tamborins do carnaval e esquentam-se os tamborins da política. Começa o ano. Então agora já o papo aí é política. As campanhas. E estamos ouvindo falar de vários e vários candidatos, pré-candidatos. E pelo que nós estamos percebendo, são muitos que querem ser o cabeça de chapa, mas não querem ser o candidato a vice. Uns partidos que não abrem mão. Ou seja, aquela lenga-lenga de sempre de um período pré-eleitoral onde ainda os partidos não se acertaram. E aqui, esse ano também não é diferente. E a gente ouve muito falar aí nas esquinas das bocas políticas aí da cidade que temos aí, no mínimo, por enquanto, meia dúzia ainda
não oficial, né, mas que se pretendem ser candidatos. E como é que o senhor está vendo esse panorama agora, como eu estou dizendo aí, né, esquentando os tamborins da política? Olha, analisando a eleição passada, eu já afirmei diversas vezes que eu não vejo o PT como vitorioso da eleição. Eu vejo o nosso grupo como perdedor, né? Ficou o Paulinho Corominas e o Geraldo Tadeu dando estiringada um no outro, e o PT quieto do lado, comendo pelas beiradas, ganhou a eleição, né? Foi Voto eleito, de protesto, né? Foi eleito, né? Não, foi eleito porque nós perdemos. Não, o povo viu que o Geraldo não dá, o Paulinho não dá, porque ficava um destruindo a imagem do outro, né? E o PT ficou quieto lá, acabou ganhando a eleição. Então nós temos a consciência, eu pelo menos tenho, já conversei muito com o Moscone a respeito disso, nós temos uma obrigação cívica de lutar para manter uma união do grupo, não dispersar. Que se sair 6, 7 candidatos, 5, 6, 7 candidatos, do jeito que está desenhado o quadro de hoje, o PT, com aquele eleitorado cativo que tem, que é minoria na cidade, ganha a eleição de novo, né? Então nós temos que ter esse desprendimento, esse espírito de ver que a coisa está errada, que a gente... Se você não agir alguma coisa, você perde até o direito de censurar. Se a gente censura e acha que tem muita coisa de errado, a gente tem que lutar para corrigir isso. E eu acho que a forma que nós temos de responsabilidade cívica para tentar corrigir isso se vestir da capa da humildade, tirar um pouco de pretensão própria, de vaidade, né? E procurar uma união de grupo. Ok. Então é tempo da gente fazer um breve intervalo, é rápido. Se você quiser fazer uma pergunta, aproveitar a presença do Navarro aqui no Jornal Sul de Minas, o nosso telefone é o 3721-6955. 3721-6955. Na rede social você pode participar também através do endereço facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Dê um curtir na nossa página, mande a sua participação e, sem dúvida nenhuma, você também pode assistir às edições anteriores que estão disponíveis. Vamos ao intervalo, voltaremos já já. Este programa tem o apoio cultural da Renovias. O que buscamos é a interação entre as pessoas. Da felicidade dos encontros e reencontros à realização de um trabalho concluído. Há mais de 20 anos no mercado de telecom, aderimos sempre à aplicação de novas tecnologias e na prática de soluções simples e eficazes. Trabalhamos diariamente para oferecer a você e sua empresa uma internet cada vez melhor. Nós somos assim, nós somos para você. Nós somos Ax Telecom. Pensou em pneus, freios, suspensão, alinhamento e balanceamento? Sua única revenda autorizada Michelin em Poços. Todos os produtos para o seu veículo com a garantia de profissionais treinados pela Michelin. Michelin é só na Britos. Avenida Caetano Petterli, 224, Jardim Country Club, em frente ao Atacado Vila Nova. Catarino Restaurante Pizza Bar, um dos melhores restaurantes e pizzarias da cidade e região. Tradicionalmente conhecido pela qualidade de seus pratos da cozinha contemporânea, pela atenção especial no atendimento e por oferecer ainda porções, pizzas e massas artesanais. Um serviço completo de bar e ainda rodízio de sushi. Dispõe de 3 ambientes, deck, salão principal e mezanino, oferecendo total conforto em meio a uma arquitetura diferenciada, baseada na rusticidade, mas com muita classe e conforto. Não perca o feirão de acabamentos na Carneiro Casa e Construção. Pisos e revestimentos a partir de R$ 10,99 o metro quadrado. Torneiras para cozinha e banheiro a partir de R$ 19,99. Pira de aço inox Frank apenas R$ 139,90. Bacia com caixa acoplada e casa só R$ 179,99. Churrasqueira pré-montada apenas R$ 449,00. Preço à vista parcelado em até 5 vezes no cartão e 10 vezes no crediário. Aceitamos também Construcart. Carneiro Casa e Construção.
Coopama tem muita história para contar. Os frutos desta história colhemos agora. A Coopama hoje é grande e cobre o sul de Minas com a marca do progresso e reconhecimento junto aos principais órgãos de cooperativismo nacional. Nosso caminho foi marcado com trabalho e dedicação. As próximas páginas desta história escreveremos juntos. Coopama, há 71 anos, escrevendo um sonho cooperativista. De volta com o Jornal do Sul de Minas, hoje entrevistando aqui o ex-prefeito Sebastião Navarro, ex-deputado, deputado estadual, federal, como bem falou aí o Carlos. Carlos, faz a pergunta. Ainda dentro do nosso quadro político municipal, que estamos aí nesse período, e foi noticiado pela imprensa há uns dias atrás que o senhor se encontrava, como de costume, numa reunião de uma confraria aí de amigos, né, conhecido como a Santa Ceia. Santa Ceia. Tomando um cafezinho ali e que, fazendo parte, ou não sei, ou se aproximou depois, o vereador Antônio Carlos Pereira, e que ali houve ali um mal-estar, uma discussão, né? E isso aí ganhou o assunto do dia, da semana, e a cidade inteira comentando disso aí, e cada um que vai comentando vão acrescentando mais alguma coisa, ou seja, o quadro vai ficando uma gravidade que no final, se for fazer um supra-sumo, não é quase nada daquilo que estão falando. Então, nada mais oportuno, né, do que o senhor, que é um homem público, e o senhor bem sabe disso, que o homem público, ele a própria vida privada dele, ele muitas das vezes se vê na obrigatoriedade de prestar alguns esclarecimentos. Então, o doutor Navarro, como é que foi essa história aí desse mal-estar aí lá no café entre o senhor e o vereador Antônio Carlos Pereira? Houve de fato, e eu fiquei perplexo com isso, eu não entendi, até hoje eu não entendi o que houve, né? E o volume que tomou, né? O volume que tomou. Eu sempre tive uma amizade muito grande com o Pereira, né? Eu me lembro bem quando, em campanhas passadas, que tinha comício, o Pereira era o apresentador, ele era candidato a vereador e apresentador do comício. Ele apresentava os outros vereadores. Quem apresentava o Pereira para o povo e pedia voto para o Pereira era eu. Eu era candidato a prefeito, então apresentava o Pereira e pedia votos para ele. E sempre nós tivemos uma relação de mais do que de companheirismo político, de amizade. Sempre foi isso, não entendi. Nós estávamos de fato ali na Santa Ceia, a reunião já tinha acabado, quase todo mundo já tinha ido embora. Eu estava com o Lira, conversando com o Lira. Quando chega o Pereira, senta conosco e o Lira, acho que para agradar o Pereira, fala: ô Navarro, precisa pôr o Pereira de vice. O Pereira é um grande nome para vice. Eu falei, é mesmo. Só que eu advogo que o vice saia do Democrata. Até esses dias conversando procurei o Moscone, advogando que o vice seja se eles escolheram já o candidato a prefeito, que o vice fosse do Democrata. E o Democrata tem dois nomes muito expressivos que pode ser vice. O Pereira, que é um nome excelente, e o Tiaguinho também, Thiago Cavelanha, que é outro nome, vereador, como o Pereira, do Democrata, e que é talhado também para ser um candidato a vice. E eu, esses dias conversando com o Moscone, eu sugeri ao Moscone que precisava fazer uma pesquisa para ver qual que agrega mais na campanha, né? Aí que deu a zebra. Aí o Pereira levantou, falou: não aceito, tira meu nome, não põe meu nome em pesquisa. Me falaram que você não gosta de mim. Eu falei: eu não estou sabendo disso, eu gosto de você. Estou sendo o último a saber, então, né? Foi isso só, encerrou aí, foi embora e foi para a imprensa, foi lá falar para o Poli, no outro dia estava no jornal. Até agora eu não entendi qual é a razão, o que tem por trás disso. Será que ele se ofendeu de eu pôr igualdade com o Tiaguinho? Não sei. Navarro, e dependendo da condição... Eu sei que, às vezes, eu estive pensando muito nisso, na reação do Pereira. Eu falei que talvez eu esteja errado de estar aqui numa entrevista como essa agora, às vezes falando de política. Porque eu não sou nada. Eu sou ex não é nada, né? Eu sou um cidadão de Poços de Caldas
E sou um cidadão político, eu sou filiado ao Democrata. E o meu presidente é o Pereira. Quem tem que me dar orientação política do que eu devo fazer, como é que eu devo me comportar, é ele, não eu que tenho que ficar, às vezes, falando. Ele é o chefe do partido, ele é o presidente, e ele é que tem que tomar a frente das coisas, articular, ver quem que vai ser vice, quem que não vai ser, o que eu tenho que ficar dando palpite nisso, né? Eu acho que eu errei de ficar dando palpite sendo o presidente do partido, Pereira. Ele é que tem que tomar a frente das coisas. Dentro desse posicionamento humilde que o senhor coloca... Não é de humildade, não, é de realidade. Eu peço até licença... Eu não sou humilde, não, é realidade. Eu peço licença para discordar, porque o senhor tem, como eu disse aqui no início, né, da nossa conversa, o senhor tem um currículo político, o senhor tem uma história política, o senhor tem um legado político, então mesmo o senhor não estando mais exercendo nenhum cargo político, o senhor é como consultado... Como cidadão, E experiente, né? Pelo currículo político, pela experiência, pelo legado que o senhor deixou na política. Talvez eu não tenha me expressado bem. O senhor é visto. Talvez eu não tenha me expressado bem. Na hora de falar que quem que pode ser candidato do Democrata, não sou eu que tenho que falar, é o Pereira. Sim, com certeza. Ele é o presidente do partido, eu sou filiado do partido. Agora, sim, como membro de um partido? Eu sou membro. Como membro de um partido. Ele é o presidente, ele é que tem o ônus da direção. O senhor foi muito positivo na fala, dizer que quem deve escolher isso aí, quem vai ser o candidato a vice ou a prefeito, é o que partido. Agrega mais. É o partido. E o partido, de fato, deve fazer uma pesquisa para ver no meio do eleitorado quem que tem mais a simpatia. Quem que agrega mais para ganhar a eleição. Mais. Se for o A, que seja o A. Se for o B, que seja o B. Dentro desse assunto, quem agrega mais não, simpatia... Hoje até me falaram, surgiu mais um nome dentro do Democrata, que é a Lígia Podestá. Aí, tá vendo? Então, mais um motivo, né? Essa senhora também vem ganhando aí uma notoriedade teve uma política, votação expressiva também. Nas últimas eleições, um ativismo político muito positivo, também é um bom nome. Então, mais um motivo para que se faça, o próprio partido promova uma enquete, né, para saber quem é que nós vamos lançar. Quem que agrega mais. Agora, deixa eu fazer minha pergunta dentro desse sentido, que eu ainda não consegui. É o seguinte, eu quero saber se o senhor, como sendo essa pessoa descrita aí pelo Carlos e pela população, tendo sido eleito 2 vezes, eventualmente, dependendo da configuração do quadro apresentado para o pleito desse ano, o senhor pode ser um candidato? O senhor vê uma possibilidade nesse aspecto? Nada me impede legalmente de ser candidato. O impedimento que eu vejo é a idade, é o cansaço, é a falta de paciência, às vezes. Precisa ter muita paciência para exercer um cargo desse de prefeito, né? A gente vai ficando mais limitado. Esse ano eu faço 79. Né? Mas está bem de saúde, está bem disposto. Se eu me aventurasse a disputar uma eleição, eu iria assumir o mandato no ano que eu faria 80 anos. Né? Não é? Tudo tem seu tempo. Né? A Bíblia que ensina sabedoria de vida para a gente, fala, tudo tem seu tempo. E o Mosconi, o que o senhor acha da possibilidade? Eu advoguei muito que o Mosconi fosse o candidato e cobrei muito dele. Acho que ele devia isso à cidade, era um sentido de responsabilidade cívica dele. Cobrei mesmo dele, muitas vezes. Acho que até no teu programa eu cheguei a falar isso para trás aqui, né? Mas o Mosconi, ele não vai mesmo. Eu cheguei à conclusão que ele não vai. E não sendo o Mosconi, o melhor nome que nós temos na realidade hoje é o Sérgio, que foi escolhido por eles, pelo PSDB, como um candidato. E se a gente quer agregar, a minha ideia, eu advogo, não determino, mas advogo, que a gente some com o PSDB e outros partidos aí para a gente formar um bloco com possibilidade de vitória eleitoral. Tá certo. A gente vai para um breve intervalo e voltaremos em instantes. Se você quiser fazer uma pergunta, 3721-6955. 3721-6955 na rede social. O endereço é o facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Dê um curtir na nossa página e a gente volta em instantes. Com a For Rastreamento, você rastreia, controla e localiza, desde veículos de passeio a máquinas agrícolas. Você também gerencia sua equipe de trabalho e transporte de cargas.
Use seu computador, tablet ou smartphone como uma central de monitoramento e receba informações em tempo real. Simples, rápido, inteligente e 100% online. For Rastreamento. Controle total e confiabilidade. Estilo, elegância, sofisticação, bom gosto. Você só encontra aqui. Superlar Móveis. Tudo em 12 vezes nos cartões. Venha conhecer nosso showroom. Superlar Móveis, em Poços de Caldas, Rua Correia Neto, número 25. Meu dente era torto, não podia comer nada, doía. Era complicado, né? Sair pra uma festa, ficar vergonha, de sorriso. Eu vim na clínica, fiz os exames. No dia seguinte, meus dentes estavam todos prontos. Hoje eu posso sorrir, conversar tranquilamente. Muito bom. Eu imaginava que ia ficar bom, mas não ficar tão bom ficou, né? E minha vida mudou muito. Implar, referência em reconstrução do sorriso. Para você segurado e não segurado, chegou a Porto Seguro Centro Automotivo. Alinhamento e balanceamento, suspensão, freios, manutenção de ar-condicionado, injeção eletrônica, correia dentada, óleo e filtros. Venha conhecer a Porto Seguros e faça sua revisão completa com equipe treinada e melhor atendimento. Porto Seguros, Avenida João Pinheiro, 1081, fone 3715-9550. Filho, o que tá acontecendo? É lição de inglês, pai. Inglês chato ninguém merece. CNA tem plataforma 360 com tecnologia, professores online, Cambridge e muito mais. Ninguém tem o que o CNA tem. Sabe aquela oportunidade que você estava esperando para investir na construção ou para fazer uma reforma em casa? Aproveita porque ela chegou. Super ofertas Casa dos Pisos. Porcelanato polido 60 por 60 retificado extra R$ 39,99 o metro quadrado. Ponta de estoque. Porcelanato Delta 55 por 55 R$ 19,99 o metro quadrado. Piso e revestimento Lume R$ 9,99 o metro quadrado. Mosaico de porcelanato esmaltado Delta 30 por 30 extra R$ 6,99 a placa. Não deixe para depois. Venha para a Casa dos Pisos. A vida é assim. Chove, faz frio, acaba a luz. A vida é assim. Chove, faz frio. E quando você menos espera, acaba a luz. A vida é muito melhor quando você está bem acompanhado. E é isso que inspira a Unimed a estar sempre do seu lado, cuidando de tudo para que cada um dos seus planos comece a ser realizado hoje mesmo. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Eu fui numa festa super divertida nesse fim de semana. Tinha muitos brinquedos. Eu me diverti com todo mundo. Eu comi muitas coisas gostosas. Aí fomos pra casa. Queria que meu filho fizesse aniversário toda semana. Muito legal sua redação, papai. Mas aniversário tem acento, viu? Rede Catavento, muito mais festa. Rua Maria Grácia Érico, 11, Jardim Elvira Dias, esquina com a Avenida João Pinheiro, 3715-0066. Chegou a semana do tênis na Itapuã. Tênis Adidas, Nike, Fila, Mizuno e Puma a partir de R$ 99,96. É isso mesmo, as melhores marcas e os menores preços. E ainda você paga em 6 vezes no cartão Itapuã. Mas corra, que é por tempo limitado. De volta com o Jornal do Sul de Minas, neste terceiro bloco, hoje tendo a grata satisfação de receber Sebastião Navarro aqui como entrevistado. Eu vou fazer uma breve pausa aqui, eu quero chamar uma reportagem que mostra o estado lastimável do aparelho esportivo do estádio Juca Cobra, né, da quadra Juca Cobra, lá no Conjunto Habitacional, na Zona Sul,
que mostra realmente um descaso com aquele estabelecimento, com aquele aparelho que o município tem. Nós vamos ver e na volta a gente traça comentários a respeito disso. Vamos assistir. Nós estamos dentro do ginásio Juca Cobra, aqui na zona sul da cidade, que desde junho do ano passado está interditado para uma reforma. A prefeitura destinaria para cá R$330 mil. Só que até agora houve a pintura de algumas paredes da estrutura metálica e a troca de 2 portões. Só que a população quer muito mais que isso. Do lado de fora, flagramos servidores do município cortando o mato, que estava muito alto. Mas do lado de dentro, os pombos tomaram conta. Carcaças de pombinhas e até filhotes encontramos no ginásio, que virou um verdadeiro criadouro de pombos. É claro que o local está fechado para o público, já que é inviável transitar por muito tempo lá. Mesmo não sabendo como está o Juca Cobra do lado de dentro, os moradores da Zona Sul pedem a volta da reforma por parte da prefeitura. É lógico que faz falta, o ginásio é um marco aqui da Coab. Todo mundo sabe o tanto que nós lutamos para conseguir esse ginásio aqui eu estou aqui há 35 anos, então a gente espera que as autoridades sabem da situação que está, então esperamos que eles possam continuar a reforma logo e que nos entregue o ginásio em condições para a gente continuar o trabalho com a criançada aqui, tirando da rua, tirando das drogas, os meninos. Sempre tinha alguma coisa para o pessoal estar ocupando, né? E hoje, infelizmente, a gente vê dessa forma, que está parado, está desocupado, não tem atividade e está abandonado, né? Se lá dentro você encontra de tudo. E isso, até por questões de segurança, não é nada bom, poderia ser utilizado para outros fins. Na placa em frente ao ginásio, uma informação que não condiz com a realidade. Deveria estar escrito que a prefeitura quer investir aqui ou que espera chegar o dinheiro para reformar o Juca Cobra. Fato é que a população não se engana com placas com afirmações vazias. Muitos jovens já participaram de projetos esportivos naquela quadra. Fica difícil, né, pra gente que joga, que quer seguir carreira, né? Fica difícil, porque a gente precisa de um lugar para treinar, campo aqui é difícil conseguir lá o único campo que tem aqui ali atrás e o Flamenguinho lá na frente, só que não dá, né? Eu acho que devia reformar isso aí logo, voltar, pra gente poder, quem tem sonho, seguir, né? Tentar fazer o sonho virar realidade, né? Seguir carreira no futebol. Os moradores querem saber até quando o ginásio vai ficar assim, com sinais de abandono. Querem saber quantos R$1.000 são necessários para retirar os pombos do local, fazer uma limpeza e higienização do espaço. Em muitas ocasiões, boa vontade é mais importante do que ter dinheiro. Tem muita gente que vem visitar a Coab só na época de eleição. Eu acho que tem que estar junto sempre para poder ver o que precisa aqui na Coab, o que nós necessitamos, né? Então não é só vir visitar uma vez ou outra, acompanha a gente aqui. Aqui é uma cidade, um bairro que é uma cidade. Pois é, eu acho que mostra tudo essa situação, né? A placa, a prefeitura investiu aqui, investiu aonde, prefeitura? De que jeito? Quando foi feito o investimento para botar uma placa para fazer propaganda irregular do governo? Pelo amor de Deus, tenha santa paciência, né? O Navarro falou que é preciso ter paciência, é preciso mesmo quem está de fora ter paciência para assistir uma coisa dessa. Agora, o senhor que construiu o estádio, entregou, qual o seu sentimento ao vê-lo desse jeito? É triste, mas se fosse só o Juca Cobra era fácil de reparar, era um equipamento, né? O problema é que a cidade toda está assim, placa de prefeitura investiu aqui, tem para todo lado, mas o abandono é geral para todo lado também. É triste isso. Por isso que eu falo, a gente tem uma responsabilidade cívica de interferir nesse processo para corrigir isso. A cidade não pode ser tratada como está, não. E o campo de golfe, né? Você lembrou bem, né, Carlos? O campo de golfe agora também que voltou às mãos da prefeitura depois de muito tempo, né? E está abandonado. E as perspectivas também que lá se resolva não são das melhores, porque você não está dando conta nem do Juca Cobra, um campo de golfe daquele tamanho, né? Dizem as pessoas, as reportagens, que está abandonado, que mal frequentado, dependentes químicos, né? Parece que está virando um criadouro lá desse mosquito que está perturbando toda a nação brasileira, né? O Aedes aegypti. Então isso aí, a situação de fato é de abandono mesmo. Eu gostaria de aproveitando esse
dentro do diapasão aqui de funções administrativas, eu me recordo que quando para cá eu cheguei, em 1992, o senhor era prefeito aqui de Poços de Caldas. E eu que vinha de uma cidade, minha terra natal, Pouso Alegre, cheguei aqui e levei um espanto de ver a cidade tão bem cuidada, a cidade em franco desenvolvimento. E eu apaixonei pela cidade imediatamente, tanto é que eu fiz aqui da minha residência, da minha morada. Sou pouso-alegrense de nascimento e Poços Caldense de coração. E vi que o seu governo proativo, de obras mesmo, de estrutura para o futuro, né? Eu me lembro que foi a construção do terminal urbano, né, que foi na sua gestão, né, de 90, 92, ali, que período? 89. Ali na Zona Sul, o senhor já falou do ginásio Juca Cobra, mas o senhor também a piscina, fez a piscina lá também, piscina lá, quer dizer, na Zona Sul, o seu governo lá naquela Morales, época, Hospital Margarita Morales, o Hospital Margarita, e depois o senhor deu início a Venceslau Braz ali, né, da Venceslau Braz. Eu comecei, o Luiz Antônio terminou. Exatamente, o doutor Luiz Antônio terminou. Depois, na sua segunda gestão, nós tivemos aí a Avenida Alcoa, que ficou aquela ladainha, né? Que faz, não faz, faz, não faz. O senhor chegou e fez, e tinha aquela novela do Denit, o Denit, igualzinho essa conversa da Venceslau Braz aí, o Denit. O senhor abriu a avenida lá e resolveu o problema da Avenida Alcoa. O Denit me ligava, proibindo. Isso que eu falo. Tira essas máquinas daí. É uma gestão futurista, por escrito. Uma gestão futurista, uma gestão proativa. É isso que nós precisamos na cidade. E também me lembro da trincheira, que era um problema seríssimo, o trânsito ali, virava tudo ali para Rio Grande do Sul, era uma coisa, um caos, né? Então a trincheira veio facilitar demais a vida do trânsito de Poços de Caldas. Então o senhor fez obras emergenciais, vamos assim dizer, que sanaram todos os problemas na época e abriram campo para o futuro, né? E agora, com esse desastre que nós tivemos aqui no dia 19 de janeiro, com essa inundação, isso aí é uma decorrência também de não se cuidar dos bueiros, das galerias, da limpeza dos rios. É também em referência ao crescimento desordenado da cidade. É loteamento para todo lado, o terreno está impermeável e, logicamente, o volume de água que desce para a rua abaixo e as galerias, e mais a sujeira. Aliado à primeira pergunta da limpeza pública. E a falta de cuidado, que aí entra no assunto da falta de cuidado. Então, o senhor, como sempre proativo, se o senhor estivesse ainda à frente da prefeitura, como é que o senhor ia lidar com essa parte, com esse assunto? Doutor Carlos, quando eu fui prefeito a primeira vez, eu assumi a prefeitura com um dilema grande aqui. Eu fui cobrado pelo BID, que tinha financiado o tubo ármico para fazer a Avenida Francisco Salles, e que estava interrompida, a obra estava abandonada. O Adnei não quis levantar a coisa por causa de um estudo hidrológico que mostrava que as águas correm de leste para oeste, aqui em Poços, e que a impermeabilização do solo na zona leste ia causar enchente e volume de água que a tubulação do ármico ali não ia suportar. O fato é que quando houve a enchente no dia 19, a primeira coisa que eu fiz, que eu vi pela rede social o que estava acontecendo aí no Jardim dos Macacos, eu peguei o carro e já desci, fui ver ali perto do posto do Toninho, que eu falei, vai arrebentar o tubulão lá, né? E aqui correu tudo bem. O problema foi lá no vai e volta, né? Naquela época, enxergando esse problema, eu mandei para a Câmara aprovou uma lei preservando a margem dos rios, né, e proibindo adensamento populacional na região leste, pondo que os lotes deveriam ser lotes mínimo de 1.000 metros, com ocupação máxima de 20% da área, de 200 metros, para permitir a penetração da água no solo na região leste. Então a região leste seria só para chácaras, né? Só terrenos grandes, sem impermeabilização do solo. Como também eu deixei uma lei que essa perdura até hoje, preservando a vertente da Saturnino de Brito. As vertentes da Saturnino de Brito.
Essa lei que eu fui impedindo o adensamento urbano na região leste, ela foi revogada, não lembro em gestão de que prefeito, é o interesse imobiliário, a pressão imobiliária, revogar essa lei. Né? Aí tem pelo menos uns 7, 8 bairros ali da região leste que surgiram depois dessa lei, depois que ela foi revogada. Né? E agora a Câmara está de parabéns, porque andaram querendo aumentar mais lá em frente ao Parque Pinheiro ali, querendo urbanizar uma área enorme ali. Né? Faz isso, a enchente vai ter aqui no centro da cidade inexoravelmente, porque as águas correm de leste para oeste. Se você impermeabiliza o solo, as chuvas pesadas, não tem onde penetrar a água, ela cai e corre. E desce a rampa, né? Desce para o centro da cidade. Verdade. Navarro, agradeço agora, muito. Só uma observação que eu já tinha comentado no intervalo até com o Carlos. Na prefeitura, meus tempos já vinha, não era eu que criei isso, existia a memória da cidade. Os equipamentos da prefeitura, todos os anos, antes do período de chuva, se fazia limpeza do ribeirão e dos bueiros. Isso é a memória da instituição. A Secretaria de Obras promovia a limpeza dos ribeirão, entrava com máquina. No meu governo nós fizemos até rampa para descer máquina dentro do ribeirão, para tirar as pedras, a sujeira que rola, que vem, né? Para desassorear, né? Desassorear o ribeirão e limpeza da rede pluvial. Mesmo lixeiro, mesmo varre, o povo joga lixo na rua, entra nos bueiros, vai entupindo a rede pluvial. Isso é inexorável, entope mesmo. Todo ano, antes do período de chuva, tem que limpar. Como mudou muito, trouxeram às vezes gente de fora para administrar a cidade, perdeu essa memória, eu acho, porque o ano passado não fizeram. Né? Se tivesse feito, a chuva foi muito grande, ia ter problema de todo jeito, mas ia ser um problema mais atenuado. Sem dúvida nenhuma, ia escoar melhor, né? Eu agradeço a sua presença, viu, Navarro, a sua disponibilidade de participar com a gente, trazer a sua opinião aí, sempre bem-vinda para nós. Agradeço também o Carlos pela colaboração mais uma vez, sempre preciosa. Obrigado, doutor Navarro, obrigado. Agora ambos estão convidados a saborear o café Vila Monge. Vamos lá. E eu me despeço desejando para você uma boa quarta-feira, amanhã cedo estaremos de volta. Até lá.